Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre varizes. Eu comecei o programa te contando um dado que assusta. 50% da população mundial tem algum tipo de varizes. Mas afinal, o que são as varizes? Como tratar? Como prevenir? Nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Bessa sobre esse assunto. Prazer. Seja bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Ótimo. Vamos então falar sobre varizes, que é um assunto que eu sei que o pessoal de casa tem muitas dúvidas, né, doutor? É isso aí, é uma doença muito comum. Né, Pamela? Todo mundo conhece alguém que tem varizes, ou a própria pessoa tem varizes, e as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque como é uma doença extremamente frequente, existem N formas de tratamento. Então, tem muita gente que chega no consultório e fala, eu tratei, mas não adianta nada, volta tudo. Você já deve ter visto já ouvi isso, né? muito isso. E, na verdade, não é nada disso, né? O problema é que varizes não é uma doença curável. Certo. A primeira coisa que quem tem varizes tem que ter consciência que ela está tratando de algo que não tem cura. Entendi. A gente trata, melhora, controla a doença, mas periodicamente ela tem que fazer uma manutenção. Se ela fizer isso, ela mantém o problema sob controle. Entendi. E o que é, afinal, as varizes? O que são? Basicamente assim, Pamela, tá relacionado com refluxo. O sangue, aqui tem um esqueminha interessante, o sangue na veia, o sangue vem pela artéria, com oxigênio, e volta pela veia. Certo. Quando ele volta pela veia, o coração não exerce mais nenhuma função para o sangue subir. Olha que coisa interessante. O coração impulsiona o sangue dentro da artéria com oxigênio. Quando ele faz o papel dele, que é levar nutriente, oxigênio, que ele tem que voltar para ser oxigenado de novo, o coração não tem função. Ele não faz nada. Agora, olha que interessante, tem que subir contra a gravidade sem ter uma bomba que impulsione. Onde que está a bomba que impulsiona o sangue? Na panturrilha. É o chamado coração venoso. Por isso que a gente fala que é o segundo coração, a panturrilha. A contração muscular é que faz o sangue subir. Olha que coisa interessante. Dentro da veia tem umas portinhas que são chamadas válvulas, tá? O músculo contrai, impulsiona o sangue. A hora que o sangue, pela gravidade, quer descer novamente, a portinha fecha. É como se fosse aquelas portinhas de salão que abrem nesse sentido só. Então sobe, só que a válvula abre para o sangue subir pela contração muscular. A hora que ele quer voltar pela gravidade, a válvula está fechada. O que acontece? Em algumas situações, fatores hereditários, hormonais, as mulheres elas são muito mais propensas às varizes do que os homens, 5 mulheres para um homem. Uau! Começa a ter o quê? Um aumento de pressão dentro das veias. E esse aumento de pressão, como a parede da veia é elástica, ela começa a ceder. Na medida que a parede começa a ceder, olha que interessante, a válvula vai abrindo, então o fluxo sobe e desce. A hora que ele desce, ele vai forçando a parede e vai forçando a dilatação de veias para o sistema venoso superficial, que aqui a gente está dando um esquema do sistema venoso profundo. Entendi. E aí vai dilatando veias no superficial e vai ocorrendo o aparecimento das varizes. Então, varizes nada mais é do que segmentos de veias que se dilataram pelo refluxo do sangue. Tá certo, tá muito bem explicado. E, doutor, as varizes não são sempre iguais, né? Nós temos vários tipos de varizes, né? Graus de varizes. Graus, temos isso. até algumas fotos que a gente pode graus. colocar na tela. Quando você fala 50%, as pessoas em casa podem ter uma ideia que 50% tem aquelas varizes enormes. Não é. E não é, tá? né? Vai desde isso aqui, né, que está na tela, tá? Que é bem mais... Isso aí é a chamada teleangiectasia ou aranha vascular. Isso é extremamente comum nas mulheres, tá? Se você, mulher, não teve isso ainda, algum dia na sua vida você vai ter. Ou não, né, doutor? Tomara que o que acontece, você esteja nos outros 50% mas o que das acontece mulheres. É assim, por exemplo, uma pessoa jovem, magra como você, tem um risco menor de dilatar, tá? Mas na medida que o tempo vai passando, é uma tendência da pessoa começar a engordar. Sim. E aumentar de peso é um fator que também produz a dilatação das veias. E a falta de atividade física também? Também, falta de atividade física, utilização de hormônio, né? O anticoncepcional. Isso vale para o anticoncepcional, então? As pessoas chegam na clínica com uma dúvida assim, eu tô com um pouco de varizes, eu vou parar de tomar pílula. A gente sempre
tenta orientar o seguinte, esses vasos superficiais, como estava naquela foto, eles são tratáveis e eles não têm um risco maior. Se você é uma mulher jovem e tem uma vida sexual ativa e você não fizer um método contraceptivo eficaz, você corre o risco de engravidar. E eu sempre digo que gravidez dá muito mais varizes do que a pílula. Do que a pílula, então entendi. a gente só contraindica a pílula quando a mulher teve uma complicação vascular. Exemplo, se você teve trombose, se você teve tromboflebite de repetição, você não pode tomar pílula, entendeu? Mas são casos específicos. Uma pessoa jovem que tem vasinho na perna, ela tem contraindicação de pílula? Não, não tem. Ela pode tomar. Que ótimo. Então vimos o vasinho, mas a graus mais avançados. Vamos colocar na tela um outro tipo, aí né? Já começa a aumentar um pouquinho. Começa a aumentar. Aí você tem dois tipos, né? Você tem a vermelhinha, que é a telangiectasia, e tem umas veias verdes azuladas, tá vendo? Sim. São chamadas reticulares. Essas veias, elas alimentam os vasinhos. Então não adianta tratar o vasinho se você não tratar as reticulares que alimentam os vasinhos. Porque você vai tratar e o alimento vai voltar e vai acontecer uma repetição. Vai ficar jogando sangue. Você fechou o vasinho, mas você não fechou a veia nutridora, a veia reticular nutridora. Vai melhorar um pouquinho, daqui uns meses dilata de novo. Aí vem aquela conversa. Ah, não adianta tratar porque eu tratei e voltou. Na verdade, muitas vezes o tratamento foi errado, inadequado, não foi completo. Sim. Entendeu? Entendi. Tratou o problema final, mas não a causa dele. Não tratou, né? A veia que alimentava aqueles vasos. E uma coisa interessante hoje para o pessoal em casa, a maioria das varizes hoje podem ser tratadas de maneira clínica. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou colocar mais um grau de varizes na tela, que é o grau esse é mais avançado. Por exemplo, né? você é uma paciente nossa, é uma menina de 28 anos, olha o grau de dilatação que ela chegou. 28 anos. 28 anos. O que é aquela veia enorme dilatada? Aquela é a veia safena. Já ouviu falar da veia safena? Sim, claro. A veia safena é uma veia do sistema superficial que vai do pé até a virilha. Muita gente acha que a veia safena é uma veia muito importante, então não pode ser tirada. Não é verdade. Não é verdade? Não. A veia safena é uma veia do sistema superficial, que drena só 10% do sangue da perna. 90% drena pelas veias profundas. Só que assim, as pessoas só devem retirar a veia safena por cirurgia, por laser, por radiofrequência, quando ela é dilatada em toda a extensão, tipo essa menina. Tipo esse caso. Ela foi operada e ela está super bem. Então é um caso assim, não é porque você tem uma pequena dilatação na safena que não é nem visível, que você tem que tratar a safena e tirar a safena toda. Entendi. Isso a gente recebe muitos pacientes que vêm com indicação de tratar a safena, que quando você avalia através de ultrassom Doppler, não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi. Isso é um exame para nós, assim, que a gente faz em 90% dos pacientes. Porque você tem uma visão, através do Doppler, do sistema venoso superficial e do profundo. E consegue avaliar o grau de refluxo. E a partir daí você traça a melhor forma de tratar. Nós vamos falar sim sobre tratamentos, eu vou dar uma dica e volto para a gente continuar. E estamos falando aqui no Você Bonita sobre varizes. E varizes não é só uma questão estética, né, doutor? As varizes doem também, né? Em alguns casos. Podem doer. Agora, é interessante essa tua pergunta, Pamela. A maior parte das pessoas que têm essas varizes superficiais, o sintoma principal não é dor. Não é? Não, é peso, cansaço, um desconforto na perna. Algumas pessoas falam, eu não tenho posição para deixar a perna. Se eu fico parado, incomoda, se eu levanto, incomoda. Quando você anda, pela contração muscular, acaba melhorando o retorno. Agora, você pode ter dor se você tiver uma inflamação associada. Por exemplo, aquela paciente que tinha aquelas varizes grossas, ela corria o risco de ter uma tromboflebite. Porque quando você tem uma veia muito grossa, o sangue circula mais lentamente dentro. Então ela já sentia dor e na ela perna. pode ativar fatores de coagulação e o sangue se tornar sólido, né? Que é o trombo. E aí você tem um processo inflamatório e tem dor, uma dor importante, limitação de movimento. E o peso por si só já é um grande desconforto, né? Pode não doer, mas vai incomodar. Então a gente tem que buscar tratamentos e aqui nós vamos mostrar para você quais são as opções. Eu vou colocar na tela então a primeira opção de tratamento. A gente vai falar sobre isso, que é a radiofrequência. Esses tratamentos, as chamadas termoablação, tem dois métodos que se usa hoje, tá? É o tratamento do endolaser e o tratamento da radiofrequência. Certo. Tá? Você injeta, basicamente é o mesmo modo de fazer. Você coloca uma fibra dentro da safena e aí você vai recuando esta fibra e vai disparando o laser, tá? Ou
a radiofrequência, tá? Tá. Isso vai queimar a veia e vai produzir uma lesão da parte interna da veia, e a veia está aberta assim, ela vai se fechar, ela vai se tornar um cordão fibroso. Isso hoje é muito executado, mas nos pacientes que tem que tratar a veia safena. Entendi. Esses métodos, é para um caso específico. Casos de dilatação da safena, você pode. Os americanos, eles tratam basicamente do joelho para cima. Aqui no Brasil, você sabe que os cirurgiões vasculares brasileiros são os que têm a maior experiência com tratamento de varizes. Olha só que maravilha. Porque o Brasil é um país tropical e as mulheres ficam apavoradas com as veias na perna. Porque usamos shorts, né? Saia, queremos cuidar. Isso gerou uma experiência enorme dos angiologistas e dos cirurgiões vasculares brasileiros. Aqui a gente trata essas técnicas de termoablação, trata a veia toda. Entendi. Os americanos têm medo de fazer na perna, por causa de lesão de nervo que é colado na veia, né? Então o nosso tratamento é mais completo aqui no Brasil. A gente tem mais segurança e eu acredito que pouquíssimos lugares no mundo os médicos têm tanta experiência do tratamento de varizes como aqui. Que orgulho. Tá? E qual que é o outro tipo de tratamento que existe para varizes? Existem os tratamentos ambulatoriais, né, que é a maioria. E o que me animou muito nos últimos anos é uma técnica espanhola que chama espuma densa. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. A espuminha, né? E as pessoas ficam em dúvida. Doutor, isso aí não é perigoso? Na verdade é assim, você vai transformar, vou até fazer aqui para o pessoal ver, você vai transformar um líquido, que é o polidocanol, misturar ele com ar, tá? Então você vai... Então são duas substâncias que vão gerar essa espuma. Ar? Eu misturei 4 ml de ar com 2 de polidocanol. Certo. Aí eu vou te mostrar como fica. Olha que coisa interessante. Fica... Vou colocar na sua mãozinha, só para você ver. Ó, fica realmente uma espuma, tá vendo? Ele tem umas bolinhas. E por que isso é tão eficaz? Porque quando você injeta dentro da veia doente a espuma, ela fica mais... Deixa eu tirar para você. Ela fica mais tempo... Ela se dissolve fácil. Ela fica mais tempo em contato com a veia. Se eu injetar, por exemplo, a escleroterapia líquida, que a gente faz muito, naquelas veias vermelhinhas. Se eu injetar numa veia de calibre maior, como o fluxo é alto, vai lavar rápido e não vai ter a lesão da parede interna. E a espuma fica. A espuma fica. E ela consegue lesar. E por incrível que pareça, a gente consegue tratar com essa técnica simples, ambulatorial, veias pequenas e aquela varizes enorme, que nem daquela menina, também pode com essa técnica? Ser tratada. Só que é uma técnica que você utiliza ultrassom para você preenche toda a safena com a espuma. E você tem que observar com o ultrassom se está toda preenchida. E depois você faz uma compressão e deixa 24 horas com a compressão. Os resultados são muito bons. E como que é o procedimento? Ele é dolorido? Não, na hora não dói. Na hora não? Da safena. Mas depois que vai gerar uma reação inflamatória, fica um pouco dolorido, mas o paciente é orientado a tomar analgésico, anti-inflamatório. E isso está ajudando muito, Pamela, porque a gente tem, só para você ter uma ideia, hoje tem uma fila no serviço público de anos para você operar varizes. Que loucura. Anos, não é 1 ano, 2, assim, tem 5 anos, você chega lá com variz grossa, vem daqui 4 anos, entendeu? Isso é uma coisa louca, né? Uma loucura. Então muito se triste. Criou, como nós fomos pegando muita experiência com uma espuma, se criou nos grandes hospitais, Hospital das Clínicas, Santa Casa, Santa Marcelina, no Rio de Janeiro, na Bahia tem um centro enorme, serviços de tratamento de varizes de grosso calibre com espuma. Que maravilha! Então isso está acelera muito o tratamento. Tá no SUS. Que legal! Acelera muito o tratamento, porque uma pessoa... Sabe quanto tempo demora para fazer uma espuma de safena? Quanto? 1 minuto. Jura? Entendeu? E é ambulatorial, né? Não tem que ter internação. Não tem internação. E na cirurgia, uma cirurgia como daquela menina, pode demorar 2 horas, 3 horas. Então você consegue fazer um número maior de pacientes no mesmo dia. E o resultado? O resultado é muito bom, mas isso aí, assim, as pessoas têm que tomar cuidado. Isso só deve ser feito por especialista. Claro, porque sem hoje dúvida alguma. Todo mundo acompanha aí o noticiário, a gente vê gente, assim, fazendo na área de cirurgia plástica, preenchimento em salão de cabeleireiro, entendeu? Então, assim, isso aqui tratamento médico tem risco. Uma aplicação de varizes tem risco? Claro que tem. Tudo tem risco, mas o né? especialista, ele sabe diminuir os riscos. Claro. E se o paciente tiver uma complicação, ele sabe tratar. Um leigo, um farmacêutico, sem desmerecer, tá? Não, mas tem que buscar um profissional sempre. Mas não é, eles não são treinados para fazer isso. Sim. E quando você vê fazer, parece uma coisa muito simples.
Só que por trás disso, a pessoa tem que saber que ela está tratando uma doença. E tem toda a técnica, né? E tem risco de complicação. Então, o que eu oriento as pessoas aqui no seu programa e no consultório, sempre tentar fazer isso com um especialista. Claro. E a coisa mais fácil das pessoas em casa saber se alguém é especialista é só entrar no site do CRM e colocar o nome do médico que aparece. Se ele é especialista, se ele está registrado como especialista, se ele está registrado como clínico, entendeu? Claro, você vai lá fazer uma plástica alguma. E o médico ele está registrado como clínico, então não é muito legal, né? Nós sempre repetimos isso aqui no Você Bonita, que é importante buscar um profissional da área do que você for tratar. Isso é fundamental. Nós temos uma dúvida que foi enviada para a gente pelo @VocêBonitaTV. Eu vou colocar na tela a pergunta da Kátia. O tratamento para as varizes é o mesmo para os vasinhos? Já respondemos um pouco, né, doutor? Mas na verdade, assim, vasinho é um tipo de varizes. Sim. Só que é uma varizes da pele, né? Da derme. A varizes que as pessoas associam são aquelas veias grossas que são do subcutâneo, porque tem a pele, tecido celular subcutâneo e a musculatura. Tem veias que correm no tecido celular subcutâneo, que são as grossas, e tem veias da pele. O tratamento pode ser o mesmo. Eu posso tratar os vasinhos com aplicação, posso tratar até, quando bem indicado, veias grossas com aplicação de espuma. Sim. Tá? Então, basicamente, é o mesmo tratamento. Quem tem vasinhos pode desenvolver outros graus de varizes também? É uma regra ou não? Excelente. Assim, aquela veia vermelhinha, chamada teleangiectasia, ela nunca vai virar aquela veia grossa que nem da menina. Porque é mais superficial, é diferente. Agora, a veia grossa, a veia do subcutâneo, as chamadas reticulares, se você não tratar, elas podem evoluir e começarem a ficar saltadas para fora da pele. Entendi. O mecanismo de formação é exatamente o mesmo, é aquele refluxo. Só que o tratamento da pele é basicamente com aplicações e o tratamento das varizes de grosso calibre pode ser cirurgia, que também é excelente, e métodos de termoablação, laser, radiofrequência, e hoje pode-se indicar também a espuma densa. Para pacientes que têm ferida na perna, porque tem algumas, quando a gente fala de cirurgia de variz, a gente recebe pacientes às vezes com variz e com úlcera. Não pode ser operado com úlcera aberta, porque o risco de infecção é maior. Mas pode fazer espuma. Então você pode, às vezes faz a espuma na veia grossa, cicatriza a ferida. Ótimo. Nós temos algumas imagens de como que funciona a cirurgia também, que é uma das opções de tratamento. Então explica pra gente. Esses também são métodos, esses também são de termoablação, tá? Esse também é o mesmo que nós mostramos antes? É só que assim, esse é o laser, tá? O laser é uma fibra que ela vai disparar, hoje as fibras são radiais, elas disparam o laser em todas as direções, tá? E tá vendo, vai perto da junção safeno-femoral e vai disparando o laser, tá? E o laser vai lesando a parede interna da veia, e você vê que ele vai recuando a fibra e já vai observando o fechamento da veia. Nossa, parece mágica, doutor, é muito fantástico o trabalho do laser. Isso hoje é feito de rotina, né? Sim. Aqui no Brasil a gente faz muito isso também. E a cirurgia em si, como que ela funciona? A cirurgia, por exemplo, aquela pacientinha foi tratada pela técnica convencional, que é o chamado stripping. Você faz uma pequena incisão perto do pé, no maléolo, no ossinho do pé, disseca a safena e passa uma fibra, tipo uma fibrazinha, um catéterzinho, que vai até a virilha. Aí você abre uma incisão pequena na virilha, coloca uma cabeça, uma oliva e amarra, e aí você puxa... Você retira, então, essa veia? É o stripping, sai por baixo, né? O resultado também é excelente. Na verdade, assim, quando você fala que método A é melhor que B, você... Depende do caso. Depende do caso, da experiência do cirurgião, com entendeu? Certeza. Da escolha do paciente e tudo mais, dessa conversa, né, médico-paciente. Eu tenho mais uma pergunta para você, doutor. Vou colocar na tela, então, e você mande suas dúvidas pra gente. A pergunta é da Elaine. A babosa ajuda a prevenir as varizes? Há alguma coisa caseira que ela possa fazer? Olha, eu não sei, em relação à babosa, eu não posso dizer. Mas, por exemplo, existem flebotônicos, castanha da Índia, que é uma planta. Sim. Que a gente formula, às vezes, ou existe no mercado produtos prontos que são à base de substâncias naturais. Ginkgo biloba, que é um vasodilatador, ginkgo biloba é uma planta, que também é utilizado para melhorar o retorno, melhorar a permeabilidade capilar. Então, eu acredito
nessas substâncias naturais, porque nós vivenciamos isso no dia a dia. E o que mais a gente pode fazer para prevenir as varizes? Atividade física? Basicamente assim, se você nasceu com uma tendência para ter varizes... Genética, familiar. Hereditariedade é o principal fator de dilatação das vezes. Então, se você tem uma hereditariedade, se você é uma menina de 15 anos e você já tem dilatação, quanto antes você começar a tratar, melhor. Tá bom. Tentar não engordar, tá? Porque o peso, ele aumenta a pressão nas veias. E isso, como a parede da veia é elástica, ela tende a dilatar. Para a mulher, que vocês são 5 para 1 de nós... a maioria, né? Vocês têm um problema, também tem a gravidez, que a gravidez é uma situação que aumenta muito a pressão nos vasos da perna. E o salto alto, que a gente usa? Então, isso é outra coisa que gera uma dúvida danada, né? Sim, o que eu não acho bom é aquele salto que vocês vão em festa, casamento, balada, não né? Tem que vocês nem ficam, uma plataforma, parece aquelas né? bailarinas do Teatro Municipal que ficam na ponta do pé. Esse tipo de salto, ele dificulta um pouco a contração muscular, tá? Você fica meio... Ele dificulta até a caminhada, quem dirá a contração muscular, Agora, né? um saltinho de 4, 6 centímetros para você usar no dia a dia... o meu tá aprovado, então, não tem problema nenhum. Que bom. Vou colocar mais uma pergunta para você na tela, vamos lá. A pergunta é da Ariadne. Ela diz que minha mãe é diabética. Ela deve fazer algum tipo de tratamento específico para varizes? Se ela for diabética e tiver varizes, que você pode ser diabética e não ter varizes, tá? Diabetes não é fator de dilatação de varizes. Não é? Não é. E quando você tem varizes e é diabético, você dificulta um pouco o tratamento. Não é qualquer tipo de tratamento que você pode fazer. Porque, vamos lembrar que a diabetes é uma doença que afeta a microcirculação. E ela dificulta o sangue chegar na microcirculação. Então, você tem que tomar cuidado com manipulações na pele, porque às vezes uma manipulação pequena pode gerar, como tem a dificuldade de circulação, pode gerar a abertura de uma ferida. Entendi. Então, tem que avaliar. Eu tenho vários pacientes diabéticos que tratam varizes, mas você tem que primeiro avaliar, fazer um Doppler, avaliar a circulação arterial e venosa para você definir o que pode ser feito. Você trouxe alguns instrumentos de trabalho é do nosso né? dia a dia, né, Pamela? Isso aqui a gente usa muito para fazer as espumas. Dá aqui seu bracinho, ó. Ela é uma luz, não sei se ele consegue pegar, que você... Olha aqui, Pamela, ó, isso aqui ajudaria se eu tivesse que colher sangue no seu antebraço. Você consegue enxergar, eu consigo enxergar e ver o direcionamento da veia. Na veia doente, o que facilita a punção da veia, entendeu? E isso a gente usa muito, esse aparelho. Esse é o mesmo princípio, né? Só que ele é um pouco mais sofisticado, que ele é uma luz que ele vê por baixo, né? A gente consegue ver por baixo da pele, tá? Então tudo isso te auxilia no tratamento e no diagnóstico. Eu digo sempre assim, o cirurgião, o clínico tem o estetoscópio, a gente tem Doppler e tem os aparelhinhos para identificar os pontos de refluxo. Tá? Muito legal, Dr. Carlos Bessa, foi um prazer te receber e tirar as dúvidas do pessoal de casa. O Facebook do doutor é Clínica Bessa. Então, se ficou alguma dúvida, pode te seguir e você irá responder. Foi Muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada mesmo.